Hoje, no Maracanã, às 21h30, hora de Brasília, o Flamengo enfrenta o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2025. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Mengão respira mais leve na Libertadores e busca impor sua força como mandante com a torcida rubro-negra como arma extra. 2. Contexto e motivação. O Flamengo chega após uma derrota nos pênaltis contra o Atlético Mineiro, e a Libertadores representa agora a chance de redenção. O Internacional, por sua vez, também busca dar o próximo passo e avançar no torneio mais importante da América do Sul. Escalações e desfalques. Volante Jorginho volta ao time, após suspensão. Luiz Araújo deve ser titular, revezando com Plata na ausência de Arrascaeta, que está suspenso. Transmissão. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, ESPN, Disney+, com cobertura completa e bastidores. O que está em jogo? A partida de ida é o primeiro passo para quem quer chegar longe. Um bom resultado hoje já coloca o Flamengo com meio pé nas quartas. Fator casa e presença intensa da torcida devem pesar bastante. César, mais tarde tem Flamengo e Internacional. A sua expectativa para esse jogo, Flamengo do Felipe Luiz começando a sua caminhada no mata-mata, na fase eliminatória da Libertadores, Mauro? A tendência com relação à escalação, né, a ausência do Arrascaeta é essa, né? Eu imagino o Luiz Araújo na direita, o Samuel Lino na esquerda e o Plata jogando mais solto ali atrás de centroavante, né? O Felipe Luiz tem trabalhado, quando o Pedro joga de centroavante, ele coloca 2 homens de meio campo. Acho que hoje vai Jorginho com Alan, acredito mais no Alan do que o Everton Araújo hoje. E aí ele tem 3 atacantes, mas fica um 4-2-3-1, né? E esses 3 atacantes com funções defensivas, tendo que recompor. O Plata é um jogador mais versátil, que pode fazer ali essa função, né? É um jogador que é bem versátil, bem eclético, né? E, além dele, o próprio Luiz Araújo também se movimenta, cai por dentro, ele pode trabalhar no corredor. E o Samuel Lino mais aberto pela esquerda. Deve ser essa a escalação do Flamengo. Acredito mais no Varela, até porque o lado esquerdo ali é muito utilizado pelo Internacional, com Wesley, né? Bernabé jogando por aí também. Então a tendência, eu acho que é o Varela começar jogando. Acredito que ele joga com Rossi, Varela, os 2 Léo. E aí na esquerda, a minha dúvida, não sei se ele vai repetir o Alexandre mais um jogo. Ayrton Lucas ficou no banco. O Vinha nem foi para o banco no último jogo, ficou treinando, mas aí por que ficou treinando? Pensando na quarta-feira, né? Que ele alegou isso, eu tenho 3 laterais esquerdos. E até é bom lembrar, por que tem 3? Porque no ano passado os 2 estavam machucados, o Vinha ia ficar parado por muito tempo, ficou cerca de 9 meses parado e voltou até rápido, né? Viu uma expectativa de 1 ano até, porque ele teve lisão de ligamento cruzado, né? E fratura. Foi pior do que a do Pedro. Aí contrataram o Alexandre, que foi importante na conquista da Copa do Brasil, inclusive fez gol contra o Corinthians, né? O Flamengo-Corinthians foi 1-0 no agregado, gol dele. E jogou bem. E aí voltou o Vinha e agora eles têm 3 jogadores ali para a função. Aí o Felipe Luiz alegou que começou com o Alexandre, deixou o Ayrton no banco e deixou o Vinha treinando. Achou melhor deixar ele treinando no CT naquele domingo do que colocá-lo no jogo, né? No sábado, aliás, contra o Mirassol. Então será que ele está guardando para hoje? Não sei. Aí a gente vai saber mais na hora da partida, né? Aí eu tenho uma dúvida de quem ele vai. Aí no meio acho que vai Alan com Jorginho, pode ser o Everton Araújo, mas acredito mais no Alan, que eu acho que fez até um bom jogo, apesar de ter errado, ter sido um dos que erraram no gol do Mirassol, do segundo gol, no gol único do Mirassol, aliás, Gabriel. E esses 3 caras aí, Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino, com o Pedro na frente. Acho que esse vai ser o time. O Internacional rescindiu com o Fernando, né, o volante que teve também lesão de ligamento cruzado, e rescindiu o veterano, jogador, ex-Manchester City, para fazer o tratamento em Goiás e depois ver o que ele vai fazer na carreira dele, né? Se ele segue, talvez jogando em algum clube lá de Goiás, enfim, ou se para. E não tem o Carboneiro, né? Que é um desfalque importante do Inter, o colombiano emprestado pelo Racing, vinha sendo um jogador importante, teve uma lesão, sofreu agora outra lesão, talvez volte semana que vem, no jogo de volta em Porto Alegre, né? E há dúvida também, Ricardo Matias no ataque ou Borré, né? O Internacional tem essa possibilidade, o rapaz tem ido bem, fez gol agora contra o Bragantino no interior de São Paulo no último final de semana. O Borré não vem muito bem, então tem essa possibilidade de o Roger começar com esse rapaz no ataque e não com o Borré. Não sei, pelo tamanho do jogo, se ele vai apostar de repente no cara mais experiente ou se ele vai dar uma oportunidade para o Matias começar essa partida. Borré que marcou contra o Flamengo na final de 2019, né, quando ele era atacante do River Plate. O Mauro, ele não, será que não pode sair com Jorginho, Alan e Saul, não? Eu não creio, não. Acho pouco provável. A não ser que o Saul tenha treinado muito bem nesses dias. E aí Luiz Araújo, Prata e Samuel Lino?
Tava pensando nisso. É tirar o Pedro? Sem o Pedro, desse jogo. Pode ser. Difícil? Acho difícil. Assim, o Prata gosta de jogar ali também, onde o Pedro... Eu acho difícil. Eu acho que sem o Arrascaeta, acho que o Pedro vai jogar. Agora, o Saúl, só se o Saúl estiver treinando muito bem, a gente não sabe, né? Não está vendo, né? E ele tenha se convencido nos treinamentos de que o cara está pronto. Porque o discurso dele é que o Saúl não estava apto. Pedro, né? E ele disse também que quer o Saúl para jogar pela direita, onde jogava o Gerson, né? Mas ali joga o Luiz Araújo, se estiver inteiro. Pois é. Ficou 2 jogos sem jogar, né? Exato, é. E até não estava nem machucado, ele estava mais ali com precaução. Ele foi afastado sob essa alegação, para evitar que desenvolvesse uma lesão e tal. Foi mais um cuidado. Não, mas as opções que ele tem são bastante, né? Muito. Somente não dos 2 volantes, do meio dali, dos 2 volantes para frente, Sim. Tá todo mundo, não tem ninguém lesionado. Só não tem o Arrascaeta que tá suspenso. Tirando o Arrascaeta, o resto ali, os homens de Brasil, Cebolinha tá inteiro, não tá lesionado, o Michel não tá lesionado, Não. Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro. O próprio Juninho tava falando, tem até o Carrascal, que ainda não estreou, que estava no... Tem 7 ou 8 opções para ele poder... Eu tava vendo. Você lembrou o Bruno Henrique, né? Pode ser até que ele comece com o Bruno Henrique de centroavante para fazer pressão. Tava dando 8, eu tava fazendo a conta, tava dando 8. O que também faz sentido, de repente, dentro das ideias dele lá, né? Do que ele defende. De repente, começar com o Bruno Henrique no comando do ataque, para fazer uma pressão forte na saída de bola do Internacional e deixar o Pedro como opção para o decorrer do jogo. Ele pode fazer isso também, é possível. O Felipe Luiz é difícil acertar a escalação dele porque ele não repete muito time e ele tenta criar soluções, né? E o que ele fizer hoje, né, em termos desse meio campo para frente, e no final de semana tem de novo Flamengo e Internacional, quem fica no banco no jogo de hoje provavelmente deve jogar no final de semana. É isso que eu falo, o poder de fogo do Flamengo na parte ofensiva, coisa que o Inter não tem. Primeiro que o Borré e o Valência não vivem um grande momento, né? E pode ser que comece com o menino que meteu 2 gols contra o Bragantino, né? É o Ricardo Matias. Isso que eu ia perguntar, né? Nessa sequência de 3 jogos, Flamengo e Inter. Porque o jogo de hoje é muito importante, mas o final de semana também é muito importante, porque tá ali na liderança do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tá lá em cima, competindo com o Cruzeiro, com o Palmeiras. Resultado é importante também. O Flamengo só não tem um Danilo. O Inter tá lá embaixo. O Inter também precisa. De zagueiro só não tem um Danilo. E aí 3 jogos, né? Flamengo e Internacional. A gente teve Flamengo e Galo agora, que antes da disputa da Copa do Brasil se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Foi quase também uma sequência de 3 jogos entre Flamengo e Galo. E agora o Flamengo tendo essa sequência de jogos com o Internacional. Aí sim, são 3 jogos seguidos com o Internacional. Aí queria saber do Mauro, do Bruno, não sei até onde isso pode ser bom, se tem um ponto negativo você enfrentar o mesmo adversário 3 vezes, né? E por 2 competições que o Flamengo prioriza, que é Brasileiro e Copa Libertadores. Acho que assim, acho que são jogos que vão ser encarados de maneiras diferentes. Tem um jogo no meio disso, que é o Brasileiro, acho que é um outro tipo de jogo. Aí vamos ver como cada time vai encarar. Não acho que... É que o Flamengo tem essas opções, como o Vamp destacou aqui, tem bastante gente para revezar. Ele pode mexer bastante no time para o jogo de domingo, né, do fim de semana, mas vai continuar com o time forte. Não acho que o Flamengo está claro, isso aí ficou claro também no duelo de Copa do Brasil, que realmente ele está levando o brasileiro bem a sério. O discurso sempre foi esse, mas eu tinha dúvida. Na hora que chegar o mata-mata ali de Copa do Brasil grande, o Atlético Mineiro é um adversário importante. Esse discurso será realmente colocado em prática? E foi. Não é que o Flamengo largou a Copa do Brasil, não é isso, mas meteu um time forte para jogar com o Ceará no Brasileiro entre esses confrontos. O Palmeiras, por exemplo, meteu um time inteiro reserva para jogar em Salvador com Vitória entre os confrontos com o Corinthians. O Flamengo não fez isso. O Flamengo levou o Brasileiro a sério, foi lá para Fortaleza com um time bom. E contra o Atlético até alguns jogadores importantes foram preservados. Arrascaeta, por exemplo, no banco, Jorginho. Então o Flamengo realmente está levando o Brasileiro a sério, como deve levar. E para mim essa é a maior explicação do fato do Flamengo, que para mim é o maior questionamento em relação a resultados do Flamengo nos últimos anos. Eu acho que o maior questionamento lógico é o time não ganhar o Brasileiro desde 2020. É muito tempo, com o elenco com a força financeira que tem, consequentemente montando bons elencos. E ali é o campeonato que isso faz diferença. Que no mata-mata, eu falei do Inter. O Inter, se ele tiver bem, o time encaixar bem nesses duelos com o Flamengo, ele pode tirar o Flamengo. O time do Flamengo é melhor que o Inter, o elenco é bem melhor. Mas o time de 11
Acho que o Flamengo é melhor, só que tem um equilíbrio. O Inter consegue jogar com um time mais inteiro, 2 jogos. Naqueles 2 jogos ele pode tirar o Flamengo. Nos pontos corridos, o Flamengo vai ficar na frente do Inter. Não estou falando agora porque já está muito à frente, mas é bem previsível. Até falei outro dia sobre Palmeiras e Corinthians. A última vez que o Corinthians ficou na frente do Palmeiras no Brasileiro foi em 2017. Quando o Corinthians foi campeão. Mas no mata-mata o Corinthians pode ganhar do Palmeiras como já ganhou 2 vezes esse ano, porque a diferença do time de 11 não é tão grande. Então, para mim, o Flamengo, o maior resultado esportivo, o mais questionável, é não ganhar o Brasileiro desde 2020. E para mim a explicação para isso é que o Flamengo nunca de fato levou o Brasileiro como uma prioridade nesses anos, de 21 até 24. Sempre que afunilava com Copas, ele dava preferência para as Copas. E esse ano está fazendo diferente. Então esse ano acho que tem uma chance real de ganhar o Brasileiro, e não acho que ele vai quebrar isso agora, nessa sequência com o Inter. Acho que vai colocar um time forte no fim de semana. É o 5º duelo, né, entre Flamengo e Internacional pela Libertadores, pela fase de grupos de 1993. Empate por 0-0, vitória do Flamengo por 3-1. E nas quartas de 2019, vitória do Flamengo por 2-0, empate por 1-1. Então, dos 4 duelos entre Flamengo e Internacional na história da Libertadores, o Flamengo não foi derrotado em nenhum desses jogos e agora enfrenta o Internacional não só pelas oitavas da Libertadores, Mauro, mas também tem esse compromisso no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Eu imagino que ele vai fazer, o Felipe Luiz, no caso do Flamengo, ele vai fazer parecido com o que aconteceu nos jogos da Libertadores, a Copa do Brasil e do Brasileiro. Ele vai girando o elenco e vai revezando, né? Então, por exemplo, domingo o Arrascaeta deve jogar lateral direito, pode ser o Emerson Royal. O esquerdo, aquele que não jogar hoje, um dos dois começa jogando. A zaga que é o problema, que ele repete sempre os mesmos. O goleiro ele mantém. No meio, ele pode ter o De La Cruz talvez no domingo, acho mais provável no meio de semana, mas quem sabe, né? Então ele pode voltar com o Everton Araújo de repente. O Jorginho já não jogou no final de semana, talvez consiga fazer os 3 jogos contra o Inter, aí tem que ver como é que está a situação dele. Aí volta a Arrascaeta, ele tem outras opções, ele tem o Cebolinha que jogou contra o Atlético Mineiro, que pode começar, enfim. Dá para colocar um time forte. O Inter, de certa forma, também usou um misto no fim de semana, né? Imagino que o Roger faça algo parecido no final de semana contra o Flamengo. E aí tem aquela questão também. Uma coisa é priorizar a Copa entre Brasileiro e Copa do Brasil, priorizar a Série A. A outra é Libertadores. É outra conversa. Aí não tem prioridade. Você tem que colocar a Libertadores no time forte, no Brasileiro time forte. São semanas em que os jogadores vão ter que entregar um pouco mais. Os jogadores importantes que estão a fazer 2 jogos vão ter que fazer 2, 3 jogos naquele período. E você vai tentar administrar depois. No caso do Flamengo, mais adiante, é na outra semana, né, que tem Copa do Brasil, né? No último meio de semana do mês, né? Que é 26, 27, quarta-feira. No caso, 27, 28, os jogos devem ser nessa data. Aí ele vai ter uma semana sem jogo. Ele joga numa segunda-feira contra o Vitória no Rio e num domingo contra o Grêmio no Rio. E aí ele descansa. Nesse período, aqueles que são importantes vão ter que jogar. Quarta, domingo, vamos embora. Não tem jeito. E o Flamengo vai jogar na quarta, hoje, no domingo contra o Inter, na quarta contra o Inter, aí só na segunda contra o Vitória. Aí ele vai ter 5 dias de descanso. Aí depois vai ter mais 6 dias até o jogo com o Grêmio, também no Rio. 2 jogos no Rio. Então, eu imagino que nesse momento, aqueles jogadores que ele não tiver como abrir mão, eles vão ter que fazer um esforço e participar dessa sequência de partidas. Copa do Brasil é uma coisa, Libertadores é outra. Prioridade para o brasileiro, eu sempre entendi assim, em relação à Copa do Brasil, não a Libertadores da América. O Arrascaeta está suspenso, está fora do jogo de mais tarde contra o Internacional. O Carrascal, como não estreou ainda, é tido como dúvida, a gente não sabe se o Felipe Luiz vai utilizar o colombiano nesse jogo. Nós temos aqui alguns números, a nossa produção separou, na coordenação do Bate Pronto hoje, o Kaique Lima. Números do Arrascaeta. 3. O Mengão entra em campo pressionado, mas com a Libertadores como nova esperança de conquistar a temporada. Se jogar com intensidade e aproveitar o talento que tem mesmo com desfalques, pode mandar a vantagem a seu favor. E aí? Torcedor acha que o Flamengo vai carregar o Maracanã rumo a mais uma vitória continental? Curta, comente e se inscreva no Cartão Vermelho para análises completas, cheias de paixão e informação.